Boa tarde. O Supremo Tribunal derruba a prisão em segunda instância e abre caminho para a soltura de Lula e outros presos. Diante dessa situação, o ex-presidente já programa até jogar futebol quando sair. Sobre este assunto, conversamos com o nosso colaborador, o sociólogo e professor no Instituto Federal Campus Pouso Alegre, Isaías Pascoal. Isaías, um prazer tê-lo novamente aqui participando da Difusora no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde. Prazer é todo meu em poder colaborar com a Rádio Difusora e com os ouvintes de toda a região de Ouro Fino. Isaías, sobre esse assunto que o Brasil inteiro está comentando, está na expectativa da saída do ex-presidente, o Lula, seus comentários. O Supremo Tribunal Federal disse que não estava examinando essa questão concretamente, mas abstratamente. Quer dizer que, segundo o STF, essa mudança de orientação agora não diz respeito à pessoa do Lula, mas há uma situação que se é permitido mandar para a prisão, que já foi condenado em segunda instância. Embora eu aceite isso, para mim o Lula foi o motor, foi o epicentro que levou o movimento para rever essa posição. No meu entendimento, o Supremo Tribunal Federal acabou se transformando nos últimos tempos numa fonte de muita insegurança jurídica para o país. São várias coisas que demonstram isso, mas essa questão especificamente, ela é muito ilustrativa. Veja bem, em 10 anos o Supremo mudou de posição 3 vezes. Em 2009 foi proibida a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância. Em 2016 ela foi permitida e agora em 2019 volta com a proibição. Quer dizer, é muito pouco tempo para que haja mudanças tão significativas na estrutura jurídica brasileira. Então isso não é bom, e não é bom sobretudo porque se trata do órgão mais importante da justiça brasileira. Quer dizer, se esse órgão muda com muita facilidade em tão pouco tempo, transmite para a sociedade uma sensação muito ruim de insegurança. A gente pode se perguntar daqui a quanto tempo eles vão rever novamente. Se um dos ministros mudar de posição, ou se entrar um ministro que tem posição contrária aos que manifestaram a sua opinião agora, eles vão rever novamente? Quer dizer, não pode ser desse jeito. Agora, para mim, eu venho acompanhando essa questão, além desse aspecto que eu acabei de dizer, para mim fica claro também que há uma omissão por parte do Legislativo brasileiro. O Congresso brasileiro, no caso aqui a Câmara dos Deputados e o Senado, para mim se omitem de criar uma legislação, de aprovar uma legislação clara a esse respeito. Trata-se de fazer uma proposta de mudança constitucional, uma PEC, como eles dizem, para deixar isso claro. Quer dizer, essa é uma tarefa de legislador. Então, deputados e senadores deveriam se debruçar sobre isso e, se julgarem que é conveniente aprovar a prisão de condenados após segunda instância, deixar isso claro. Nós não podemos continuar, por exemplo, com essa situação. Em 2016, foi 6 ministros a favor da possibilidade de prisão em segunda instância, 5 contra. Agora inverteu. Quer dizer, isso é sinal que a legislação não está clara. E questão de legislação é questão que diz respeito ao poder legislativo. Ontem, inclusive, no voto do do presidente do STF, do Toffoli, ele deixou muito claro isso, que trata-se de uma questão de legislação. Então, se o Congresso brasileiro entender que deve mudar, é tarefa dele fazer esse tipo de coisa. Eu também, quando eu me debruço sobre, eu não sou especialista nisso, mas quando eu me debruço sobre o que está escrito na Constituição brasileira, me parece muito claro que a legislação estabelece que ninguém pode ser preso até realmente esgotar todas as instâncias, as 4 instâncias do legislativo no Brasil. Eu, pessoalmente, como cidadão, não concordo com isso. Eu acho que é muita protelação, é muita enrolação.
E isso acaba beneficiando só as pessoas ricas, porque as pessoas pobres não têm recurso, não têm dinheiro para ficar entrando com advogado e pedindo recursos e mais recursos. Então, não vejo que isso seja uma coisa boa para o Brasil e para a democracia brasileira. Isaías, com relação a isso, a população ela fica assim um pouco insegura, porque o que você está falando mesmo de pessoas mais pobres, né, que não têm acesso a profissionais tão qualificados, advogados tão qualificados que procuram brechas em vírgulas e até influenciam ministros. Não, é claro, eu acho que isso acaba beneficiando quem é rico, e quando a gente compara o que acontece no Brasil com outros países, a gente está muito distante do que é ideal. Nos outros países, na maior parte dos outros países, após a segunda instância, a pessoa já vai para a cadeia. Aqui no Brasil, não. Então, eu acho que isso precisa ser mudado. Mas essa mudança tem que vir da parte do Poder Legislativo. Eu acho que ele tem se omitido nesse tipo de coisa. Isso também as pessoas questionam, porque se você tem lá famílias que se perpetuam no Poder Legislativo, principalmente falando e tratando de Senado e Congresso brasileiro, por muitos anos eles também se omitiram em colocar leis mais rígidas que os prejudicassem caso eles precisassem ter que passar por essa situação. Então, exatamente isso, mas eu acho que nós não temos saída, porque o Poder Judiciário ele não pode criar leis, ele interpreta o que está escrito na Constituição e nos ordenamentos legais do país. Então, é claro que quando a gente olha em 10 anos, 3 mudanças, é sinal que alguém fez alguma chicana ou alguém fez um esforço de interpretação muito grande para entender o contrário. Mas, olha, eu que sou contra essa coisa das 4 instâncias, quando eu olho a letra da lei, ela me parece muito clara. Quer dizer, então, eu acho assim, quem é cidadão, nós, eu, você, os ouvintes da Rádio Difusora, nós devemos pressionar deputados, senadores, para que eles, no Congresso, façam uma PEC, uma proposta de mudança constitucional, para que a lei seja mudada, porque é o nosso único caminho, porque fora disso vai ser essa justiça que acaba, no final das contas, não atendendo a um setor grande da população, que é o pessoal mais pobre, e acaba beneficiando quem é rico. Com isso, Luciano, eu não quero dizer que haja impunidade. Eu acho que vai demorar um pouquinho o STF. Isso significa que vai tardar um pouco, mas eu não acredito assim que vai haver impunidade. Eu acho que o mensalão é uma demonstração disto. O mensalão foi julgado no Supremo Tribunal Federal e, ao final, quase todo mundo que entrou lá acabou sendo condenado. Mas, como disse a ministra Carmen Lúcia, a justiça ela tem que ser efetiva. Uma justiça que demora, ela corre o risco de não ser efetiva e de transmitir à sociedade a sensação de impunidade. E isso, para mim, é um câncer para a democracia. Sim, falando nisso, a população hoje usando de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, eles começam a compartilhar coisas negativas para o Supremo Tribunal, né? Querendo que até se tirem os ministros de lá. E isso cria uma instabilidade muito grande para o país. Não, sem dúvida, porque, veja bem, se há um órgão que deve exercer o papel de moderador das relações políticas de um país, são os órgãos da Justiça e, notadamente, o Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, ele está sob fogo cruzado, e eu acho que ele tem culpa nisso. Por quê? Porque mudou demais. É o que eu acabei de dizer, em 10 anos ele fez 3 guinadas, e isso demonstra, então, que alguma coisa errada lá existe também. Mas eu queria que os ouvintes da Rádio Difusora compreendessem que há uma falha também aí do Poder Legislativo brasileiro.
Deputados e senadores não estão cumprindo o papel que lhes cabe, que é fazer uma legislação clara, uma legislação que atenda a um anseio profundo da sociedade brasileira, que é no sentido de combater a impunidade e combater a corrupção. E eu acho que ficar demorando demais, ficar protelando recursos infindáveis, cria essa sensação de impunidade, que no final pode até nem ser que seja real. Como eu disse, em algum momento as coisas vão chegar no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, mas vai demorar. E a sociedade brasileira está num clima de muito desassossego, de muita irritação com a situação do país, com a situação de corrupção que há muito tempo domina o nosso país. Então, é preciso que a gente fique atento que há uma omissão do Poder Legislativo brasileiro e que a tarefa principal do Supremo Tribunal Federal é interpretar o que a lei diz. E aí, se os ouvintes quiserem fazer esse teste, é pegar o artigo 5 da Constituição, e ali está claramente determinado que uma pessoa só pode ser presa depois de esgotado todos os recursos. Quer dizer, a legislação brasileira, ela não é boa, ela precisa ser mudada, e isso é uma coisa que diz respeito ao poder legislativo, deputados e senadores. A questão do Supremo Tribunal Federal, essa instabilidade, vai e volta, isso não é bom. Nós vimos nas últimas eleições algumas mudanças de pessoas diferentes que entraram em assembleias e também na Câmara e no Senado. O senhor dando aula em Pouso Alegre, no campus de Pouso Alegre do IF Sul de Minas, o senhor se depara muito com os jovens. Há uma esperança, vendo esses jovens, de que eles possam ser preparados aí para um Brasil diferente, até mesmo como novos legisladores, a estarem nesses locais e mudarem uma legislação também? Olha, eu vejo uma situação muito dúbia. Eu percebo da parte dos jovens um desejo muito grande de criar um país novo, um país melhor, de combate à corrupção. Eu vejo isso, essa geração jovem, essa geração de estudantes, quer de escolas particulares, quer de escolas públicas, é uma geração muito aberta para a renovação. Por outro lado, eu percebo uma desinformação política muito grande. Nós conhecemos muito pouco de política, de estrutura jurídica do país. Então a gente vai muito no oba-oba, garante uma opinião mais profunda, mais substancial, mais apegada à realidade. Então, eu vejo assim que nós estamos muito próximos do analfabetismo político. Discute muito, mas aprende muito pouco. E eu acho que a escola, ela não é a única instituição que deve olhar para isso. Mas se a escola não ensinar essas coisas, aí fica muito difícil. Então, eu acho assim que as escolas, os professores, sobretudo os professores da área de humanas, eles têm uma tarefa muito importante pela frente, que é no sentido de acabar com esse analfabetismo político. Só que trabalhar pela politização dos alunos não significa doutrinação. Eu acho que às vezes a gente confunde as coisas. Professor na sala de aula não pode levar o aluno para um pensamento de esquerda ou um pensamento de direita. Deve levá-los à crítica, ao entendimento das coisas, a ter mais conhecimento para que a gente possa tomar uma decisão com mais cuidado, com mais pé no chão. E, por outro lado, eu percebo também uma tendência dessa juventude a se aliar de maneira automática com seus ícones políticos. Então, de repente, quem é, por exemplo, favorável ao Bolsonaro, acaba aderindo como se estivesse numa seita sem a crítica necessária. Por outro lado, eu vejo pessoas, por exemplo, que não querem nem saber se o Lula tem culpa no cartório e querem saber, por exemplo, do Lula livre sem a necessária consciência crítica. Então, isso eu acho que faz muita falta no processo de formação.
Nesse sentido, eu vejo, então, que a escola, os professores, e vejo, por exemplo, que a mídia, e aí, no caso, eu destaco, eu estou sempre presente aqui na Rádio Difusora e vejo os programas que vocês fazem, eu acho que contribuem para essa tarefa fundamental, hiper necessária, de esclarecimento político da população. Porque politização sem esclarecimento político é se jogar como se fosse uma seita, num clube, numa tribo, que não analisa e segue de maneira crítica e cega doutrinas, ideologias e líderes políticos. Nós precisamos ultrapassar isso. Isaías Pascoal, eu te agradeço muito pela sua participação, as suas considerações finais. Então, eu fico muito feliz de poder participar e espero sinceramente que a gente tenha clareza das coisas, busque mais conhecimento e que a gente evite todo tipo de polarização. A polarização nos cega e na cegueira a gente não constrói nada de bom. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Isaías. E você continua na programação da Rádio Difusora, agora com Rádio Serviço e programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir. Ou melhor, até segunda-feira, se Deus permitir.